graças ao Senhor, nós estamos em mais uma reunião e nós estamos na mensagem 3 desse volume do Alimento Diário, que tem por título Deus é Amor. Está faltando, apenas 2 mensagens, essa e uma próxima, para a gente concluir esse volume e também essa série do Alimento Diário, que tem como título Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Então essa é a penúltima mensagem dessa série, e aí a gente vai entrar já na nova série, que foi tema geral que nós vimos na conferência internacional. Muitos irmãos participaram da conferência internacional. E vamos dar início. O título de hoje dessa mensagem é Encher-se do Espírito. Amém? Encher-se do Espírito. Senhor Jesus. Encher-se do Espírito. Então, certamente nós, seres humanos, nós somos criados para sermos enchidos de alguma coisa, certo? Todo ser humano foi criado para ser enchido por algo. E nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos muito bem que esse ser humano criado por Deus foi criado para ser enchido com o próprio Deus. Amém? Mas nós sabemos o que aconteceu também, o engano, que a serpente, enganou ali o homem no princípio, e aí esse homem que Deus criou para ser enchido, com sua própria vida, com seu próprio ser, ele acabou sendo enchido de outra coisa que o inimigo de Deus conseguiu injetar nele por causa da desobediência desse homem. Então essa desobediência encheu esse ser humano de suas próprias capacidades, vamos dizer assim, do seu próprio conhecimento, tanto do bem quanto do mal. E ele optou por ser independente de Deus, e aí ele passou, passaram-se mais de 6.000 anos até agora, e o ser humano sem Deus ainda procura encher-se da mesma coisa, tá certo? Ser cheio da mesma coisa, afastado de Deus, sabendo o que é certo e o que é errado. Então ele busca ser preenchido daquilo que ele acha que é melhor para o preencher. É assim que o homem vive ou não? Ele busca ser preenchido daquilo que ele acha melhor que pode lhe preencher. Tá bom? Assim vive o ser humano hoje, que não conhece a Deus, nem conhece a vontade de Deus. Por isso que essa semana nós vimos que nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Depois de conhecer a vontade de Deus, também precisamos praticar essa vontade de Deus, experimentar essa vontade de Deus na nossa vida, porque o que preenche o homem não é nem só conhecer a vontade de Deus, isso não preenche o homem, tá certo? Conhecer a vontade de Deus não preenche o homem, certo? Você conhece a Deus, por exemplo, não, se falarem de Deus para você, você, não, eu tenho Deus, muitas pessoas, eu tenho Deus, mas a questão é se você é preenchida, ou não por Deus. Uma coisa é você conhecer Deus, outra coisa é você ser preenchido por Deus. Conhecer Deus já é o primeiro passo, mas o que Deus quer? Preencher você, e me preencher também. A experiência de Jó, quando ele falou assim, eu te conhecia, só de ouvir. Enquanto Deus não mostrou para ele, tá certo, o conteúdo que ele era preenchido, que era do seu próprio, ego, seu próprio ser, que era 2 animais, quem preenchia Jó? 2 animais, representados por Bemote e Leviatã.
Então, quando Deus mostrou isso, que ele enxergou isso, irmãos, aí ele disse, eu te conhecia, né? Só de ouvir. Mas agora, os meus olhos te veem. Então, a experiência mais profunda. Mas ele conhecia, de quê? De ouvir. Conhecia de ouvir. Então, muitos seres humanos, irmãos, a grande maioria conhece a Deus de ouvir. Certo? Mas o seu interior ainda está carente e vazio, né, de Deus. Então Deus quer preencher. E é por isso que o apóstolo Paulo aqui, né, nesse capítulo de Efésios, capítulo 5, versículo 18, ele começa já falando que precisamos, né, encher-nos do Espírito. Por que encher-nos do Espírito? Porque não encher-nos, né, de Deus. Porque Deus é Espírito, né? Assim que diz lá em João, né? Deus é Espírito. Então, encher-nos do Espírito é encher-nos do próprio Deus. Certo? Mas como esse Deus que é Espírito, ele chega até nós? Como esse Deus chegou até você? Como esse Deus chegou até a mim? Nós vamos aqui falar um pouco, eu vou olhar o tempo também, para ver se dá tempo para a gente entrar nesse título, né? Se não der tempo hoje, a gente, né, amanhã aborda melhor, com um pouco mais de tempo, mais calma, para a gente ficar bem. Porque o mais importante aqui não é nem saber que deve-se, né, que nós devemos nos encher do Espírito. O mais importante, irmãos, é se encher. O mais importante não é saber que eu preciso me encher. O mais importante é me encher do Espírito. O que é que vai mudar a minha vida? O que é que vai mudar no meu procedimento, as minhas atitudes? O que é que vai mudar? É eu saber que eu preciso me encher? É eu me encher. O que é que vai fazer você, abrir a torneira e lavar a sua louça, botar água no seu feijão? O que é que vai... É você saber que precisa encher a caixa d'água? Não é você saber que precisa, é você encher a caixa d'água. Senão não vai vir água para a sua torneira, para você lavar a sua louça, tomar banho, colocar na sua comida. Não vai. Então não é saber, é encher-se. Tá bom? E graças a Deus o Senhor dá-nos assim, maneiras práticas, muito simples, para nos ajudar a nos encher do Espírito, certo? Para que nossas reuniões, por exemplo, irmãos? Para que nossas reuniões? Para que nossas reuniões? Para conhecer, assim, a vontade de Deus. Nossas reuniões, Deus nos dá para quê? Para nos encher do Espírito, certo? E aí ele ensina mais, como? Falando entre vós, Falando entre vós, aí ele mostra, com salmos, entoando, e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Essa é a maneira, mais assim simples que Deus nos dá, mostra na Bíblia, como fazer para se encher do Espírito. Ele poderia muito bem dizer aqui, olha, está no Espírito, Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas estejais no Espírito, não é assim? Enchei-vos, porque como nós vimos em mensagens anteriores, se nós deixarmos espaço, se não encher, deixar espaço, outra coisa vai preencher. Se você não encher, quando tiver oportunidade, por exemplo, tem alguém que tem reservatório de água em casa, e se ele não aproveitar a oportunidade, quando está chovendo, para encher esse reservatório, na nossa região, por exemplo, tem chuva, no período de, março até maio. Se ele não aproveitar 3 meses para encher o reservatório, que é o período que cai a chuva, você acha que ele vai conseguir encher de junho até fevereiro?
Você acha que ele vai encher? Se ele não aproveitar a oportunidade? Sabe, o que Deus está nos dando são oportunidades para nos encher do Espírito. Amém? Deus está fazendo cair chuva, né, sobre nós. E nós temos um reservatório chamado espírito humano. Amém? Nós temos um reservatório chamado espírito humano. E se nós exercitarmos o espírito, Deus ele vai nos encher. E quando ele enche esse reservatório transborda, certo? E alcança o quê? A nossa alma. Alcança a nossa alma. É onde é o nosso, né, onde está o nosso coração, onde Deus quer ganhar o nosso coração e habitar no nosso coração, como ele mostra lá em Efésios também, assim, habite ricamente, né, Cristo no vosso coração. Está aí o segredo, assim habite. Como? Enchei-vos do Espírito. Esse Espírito, ele quer, né, nos encher, tá bom? Ele quer nos inundar. Mas para isso, eu e você, a gente precisa, né, fazer. Se você não quiser se encher, não tem, irmãos. Deus não enche você se você não quiser. Sabe? Tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Diga aí. Nada que Deus não possa fazer, né? Mas para Deus encher você do Espírito, Ele precisa da sua permissão. Se você não permitir, Deus não enche. Certo? Por isso é tão importante, né, nós abrirmos o nosso coração com simplicidade para, né, receber aquilo que Deus está nos dando com o objetivo de nos encher. Tá bom? Senhor Jesus, ó Senhor, nós vimos que toda a obra de Deus é realizada por meio de sua palavra. Toda obra, nós, né, estamos, né, cada reunião, acho que a gente fala, né, sobre isso. A leitura do alimento diário, semanalmente a gente, né, vê isso, que toda a obra de Deus é realizada por meio de sua palavra. E nós vimos que a palavra é quem? É o próprio Filho de Deus. E essa obra de Deus que é feita pela palavra, ela é o veículo, né, que nós vimos no alimento diário, que nos leva a Deus. A palavra, que é o Filho, é o veículo que nos leva a Deus. João 14, né, acho que foi o versículo 6 que nós vimos essa semana, diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ó, senão. Então quem é que leva você até o Pai? O Filho, que é palavra. O princípio não era a palavra, né? Era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No versículo 14 de João 1, ele diz assim: e a palavra se fez carne, olha só, e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade. Então a palavra é o Filho. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. E esse Filho, essa palavra é o veículo que leva você até o Pai. Então é por meio, né, da palavra, sabe, essa questão da palavra, ela veio essa semana para nos levar a valorizar a palavra, que é o próprio Cristo. É o próprio Filho que nos leva, né, até o Pai. Nós vimos uma ilustração, né, por exemplo, do corpo humano, que todas as células do nosso corpo, elas precisam, né, do fluir da corrente sanguínea, não é ou não? As células do nosso corpo são alimentadas, né, pelo fluir da corrente sanguínea. No sangue vai o quê? Os nutrientes, o oxigênio, né, que nossas células precisam. Então, se faltar, certo? Se faltar o fluxo sanguíneo no nosso corpo, o que é que acontece? O que é que acontece com as células?
acaba, morre. Porque quem leva os nutrientes, certo? O que o nosso corpo precisa, todos os membros precisam, é o sangue. Faltou, sabe, onde você já ouviu falar de muita gente, né, talvez, que amputou uma parte, né, do corpo. Muito diabéticos, né, por exemplo, que acaba perdendo o fluxo sanguíneo ali na parte do membro do corpo, no pé, por exemplo. Eu já levei paciente, né, para amputação, porque para o fluxo ali e aquela parte do corpo morre. Então apodrece de verdade, cheira mal. Você chega perto ali que está, né, tá um odor terrível, porque está morto. O que acontece se faltar palavra na nossa vida? O que acontece? Quem é que leva o nutriente, o oxigênio que nós precisamos para viver a vida da igreja? Quem é que leva para nós? A palavra. A palavra, né? Se não houver a palavra na minha vida, na sua vida, pode ter certeza, irmão, você vai ficar, né, com um mau cheiro terrível. Certo? Morto. E aí esse membro, não quer dizer que o corpo morreu, mas esse membro precisa ser, né, amputado. Porque se não amputar o membro naquela região, vai passando, até, né, o corpo. Você já viu pessoas que cortou um dedo, depois cortou um pedaço do pé, depois cortou lá em cima na canela, depois lá em cima, acima do joelho. Sim ou não? Né, tem muita gente, eu levo paciente que faz hemodiálise, né, tem muitos pacientes que fazem hemodiálise que já são, né, amputados. Certo? Irmãos, né, quantos filhos de Deus, né, já passaram por isso? Não porque Deus queira, tá bom? Deus não quer isso, irmãos. A palavra de Deus está caindo, descendo sobre nós abundantemente, exatamente para nos livrar de tal situação. Mas se eu e você não valorizarmos essa palavra, que os nutrientes estão aonde? Nela, o oxigênio está nela, os nutrientes estão nela. Se nós não valorizarmos isso, quem é que vai nos dar energia para praticar o que Deus está falando? Como é que você vai conseguir se levantar da sua cama, do seu sofá, sair da sua casa para fazer o que Deus está mandando? Quando nós, né, não temos essa certa disposição, irmão, isso é um grande indício de que está faltando, sabe o quê? Palavra. Certo? E essa palavra que eu estou falando não é uma palavra, né, meramente uma palavra, né, ouvida ou uma palavra lida assim, né? Não, é uma palavra, né, digerida. Certo? É uma palavra que nós estamos fazendo, né, ouvindo agora bastante, é uma palavra que você faz a imersão na palavra. Você faz imersão na palavra, você fica, né, cheio, né, daqueles nutrientes que aquela palavra ela traz para você e traz para mim. E me dá a energia necessária, tá certo? Para eu realizar aquela obra que o Senhor está falando para eu realizar, irmãos. Então isso vem por meio de quê? Da palavra. O exemplo do candelabro lá em Zacarias, capítulo 4, né? Das duas oliveiras, né? Engana ali o azeite dourado, né? Naquelas vasilhas, aqueles bicos ali, né? Vertendo azeite dourado, alimentando ali, né? Descendo pelos tubos, alimentando o candelabro e mantendo a lâmpada dentro do candelabro acesa. Aquele azeite representa o quê?
Candelabro representa o quê? Segundo Apocalipse, o candelabro é a igreja. Tá bom? O azeite dourado representa o Espírito, irmãos. Que alimenta as igrejas por meio de quê? Palavra. O Espírito alimenta as igrejas por meio de quê? Da palavra. É por isso que Apocalipse ele diz assim, para todas as igrejas, né? Quem tem ouvidos para ouvir, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz às igrejas? Não é a palavra? É a palavra, está vendo aí? E o que vai nos manter, né? Manter as igrejas, né, com a lâmpada acesa, é a palavra. A palavra que Deus está dispensando a nós, né? Puxa, essa semana, né, é para valorizar, tá certo? Essa palavra, que é o próprio Filho, que nos leva ao Pai, que nos nutre, que nos dá energia para realizar a obra de Deus. Quem é que faz a obra de Deus? Não é a palavra? Mas como? Nos nutrindo e nos levando a praticar. Olha só como tudo é prático. Tudo é prático. Certo? Nada é teórico, irmão, na palavra que Deus está falando. Não tem nada de teoria. Tudo é prático. No que Deus está falando, tudo é prático. Não tem nada de teoria. Certo? Deus está nos levando a conhecer a sua vontade e também a, né, executar a sua vontade por meio da sua palavra que Ele está dispensando a nós. Lá no jardim, né, após a desobediência, que o homem tinha rejeitado, né, a árvore da vida, mas Deus não desistiu do homem, né, graças a Deus. Deus não desistiu. Ele rejeitou a árvore da vida. Se antecipou a comer aquilo que Deus havia proibido. Né? Ao invés de comer aquilo que Deus, né, havia permitido, ele comeu aquilo que Deus havia proibido. Rejeitou o que Deus tinha oferecido, vamos dizer, de melhor. E optou por aquilo que Deus havia proibido. Porque certamente seria o quê? Pior para ele. E o próprio Deus disse, no dia que comer, certamente morrerás. Então essa, né, desobediência custou caro para o homem, porque ele perdeu o acesso à árvore da vida. Ele foi expulso do jardim. Custou caro isso. Mas Deus, né, sabendo que o homem agora teria que cumprir as exigências, né, glória, santidade e justiça, para ter acesso novamente. Então Deus, né, saía do Éden, o quê? Um rio. Olha só, um rio. E esse rio se repartia em 4 braços. Ou seja, Deus já estava sinalizando, né, que embora o homem tivesse, né, fugido de sua presença, ele iria buscá-lo. Deus já estava sinalizando através daquele rio. E esse rio, nós vimos que ele, de forma clara, né, a realidade desse rio chegou até a humanidade, irmãos, alcançou a humanidade, né, na pessoa de Jesus, quando realizou a obra redentora, morreu, né, ressuscitou, ascendeu aos céus e tornou-se o Espírito. O rio aí agora começou a alcançar a humanidade. Isso é maravilhoso. Você quer ver isso? É quando o Senhor, ele dá só uma escapulidinha, né, sai dele, naquela conversa que ele teve com a mulher samaritana. Ele deixou escapar ali. Olha, ele disse assim para a mulher samaritana: a água que eu lhe der
será em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que água é essa? É a água do rio. Amém? A água do rio. Ele já estava, soltando para ela o que ele iria realizar, o que ele iria se tornar, e ela poderia o quê? Beber. Amém? E ela poderia beber dessa água. E um dia, isso, graças a Deus, se concretizou. E ele tornou-se, o Espírito que dá vida. O rio da vida, é isso, irmãos. O rio da vida. E esse rio, nós vimos lá já falei esse versículo lá em João 1,14, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, o que esse rio ele traz a nós, esse rio da vida? Cheio de graça e de verdade, irmãos. E qual é o objetivo dessa graça e dessa verdade? Nós fomos salvos, segundo Efésios, Paulo fala lá aos Efésios, fomos salvos pela graça. Estando nós mortos em nossos delitos. Começa assim, ele vos deu vida. Estando vós mortos, pela graça sois salvos. Então esse rio, ele vem, irmãos, com tudo que nós precisamos. Sabe, esse rio que saía, lá do Éden, que dividia em 4 braços, na pessoa de Jesus, certo? Ele agora pode alcançar todo ser humano, aonde quer que ele esteja, trazendo tudo aquilo que ele precisa para cumprir as exigências de Deus, lá do acesso à árvore da vida. Tudo que nós precisamos, esse rio agora, ele traz a nós. Olha a conversa de Jesus com a mulher samaritana, Cadê teu marido, Não tem um marido. Cadê os 5, Ela não tinha 5 já? Tinha tido 5 e o que ela estava não era dela? Sabe, a água desse rio, ela pode nos saciar, de verdade. Amém? Ela pode nos encher de verdade. Agora fica mais claro para nós, quando eu comecei a falar aqui, que o desejo de Deus é nos encher. Tá certo? Então, esse rio é para nos encher, é para saciar, irmãos, qualquer sede que o ser humano ele venha a ter. Cada um tem uma sede de uma coisa, Rômulo tem uma sede, por alguma coisa. Tequinho tem uma sede por outra coisa. Israel tem uma sede por alguma coisa. Ítalo tem a sede por alguma coisa. Cada um de nós tem um tipo de sede. Mas eu digo a você, só quem pode saciar essa nossa sede, sabe quem é? É a água desse rio. Amém. Certo? O próprio Jesus disse, olha, se você voltar a beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. A mulher ficou doida, eu quero dessa água, porque eu não quero voltar mais aqui. Está vendo? O pensamento dela era totalmente terreno, muita pegada, irmãos, as coisas da terra, e queria ter um descanso, vamos dizer assim, Ela queria uma água encanada em casa, O que a gente tem hoje, Água encanada, ela queria ter naquela época, tá bom? Queria ter isso, certo? Para poder se livrar de uma tarefa, vamos dizer assim, Mas Jesus estava mostrando para ela que a sede dela, era muito mais interior do que física, Era muito mais espiritual do que física. E o que Deus quer nos mostrar, sabe, por meio da sua palavra, é que a nossa sede é muito maior dele do que das coisas dessa terra, irmãos. E ele diz que nós continuar bebendo das coisas, dessa terra,
vamos voltar a ter sede, vamos voltar a ter sede, voltar a ter sede, voltar a ter sede. Porque muitas vezes ninguém consegue, né, deixar determinadas práticas. Por que não conseguimos? Volta a ter sede daquilo. Não consegue deixar, é preso em determinado pecado, por exemplo, determinado vício, por exemplo. Né, eu mesmo estava com a pessoa disse, rapaz, eu consegui deixar o diabo da cachaça. E disse assim, né, diabo, você dominou até hoje, mas agora você não me domina mais? Mas o danado do fumo eu não deixei, está vendo aí? Ele disse desse jeito, né? Mas o diabo do fumo eu não deixei. Então consegue, né? Então tem sede, tá bom, irmãos? E aí, pensa que deixa, mas torna a ter sede daquilo novamente. Enquanto não encontrarmos a verdadeira, né? Água, a verdadeira água, aquela que ele diz que se eu lhe der, né, você beber, nunca mais você terá sede. Sabe? Mas a questão, tá bom, é que a gente bebeu a primeira vez, bebeu uma segunda vez, certo? Mas enquanto não encher, você vai tornar a ter sede. Tá bom, irmãos? E é por isso que ele está disponível a nós, amém? É por isso que ele está disponível, porque nós precisamos beber, 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 até transbordar, né, Nia? Eu quero ver você ter sede, bebendo, bebendo até transbordar. Não tem sede, irmãos. Né? Se você estiver morrendo de sede e beber 2 dedos d'água, parece que você fica com mais sede. E se você não beber mais, né? Você fica, tá aqui, eu estou com sede, vou já beber água, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor. Amém. É isso aí. Esse hino aí é maravilhoso. Senhor Jesus. O rio da vida, isso aqui está no elemento diário. O rio da vida está fluindo como o Espírito para nos alcançar e transformar em um canal da graça. Então, esse rio está fluindo com qual objetivo? Está fluindo para nós, irmãos. Todo dia esse rio está fluindo para nós. Mas com qual objetivo? Nos tornar um canal da graça. Certo? Mas, nós vimos, né, a experiência de Pedro, por exemplo, lá em Atos, né, 2, 14, 10, 22, versículo 44, 45, não vou ler aqui, porque não vou ter tanto tempo, tá bom? Mas assim como Pedro, né, como Paulo, Deus também deseja, né, nos usar como esses canais. Pedro foi um canal na época dele, no tempo dele. Paulo foi um canal na época dele, no tempo dele. Depois dessas pessoas, Deus ainda continuou usando canais, certo? E hoje, para encerrar essa era, Deus precisa de muito mais canais. Então Deus está, vamos dizer assim, precisando de canais agora para encerrar essa era mais do que todos os tempos. Certo? E vou dizer uma coisa, Deus está encontrando muitos e muitos e muitos canais. Amém? Deus está encontrando muitos e muitos e muitos canais, irmãos. Não é só Pedro agora, não é só Paulo, não é só João, porque se fosse 1, 2 ou 3, Deus ele não fecharia, não concluiria essa era. Deus mesmo está, né, levantando os canais para poder, por meio desses canais, alcançar, né, como aqueles rios, né, alcançar toda a terra, amém? Alcançar toda a terra. Senhor Jesus, aqueles que receberam o fluir da graça tornaram-se seus dispensadores. Quem recebeu o fluir da graça aqui? Amém. Você recebeu? Amém. Não, acho que todos aqui receberam já esse fluir da graça. Se não tivesse recebido, não estariam aqui hoje. Então nós recebemos o fluir da graça, e você que recebeu se tornou um dispensador. Senhor Jesus, dispensador, a palavra, né, já diz. O que é que um dispensador faz? Dispensa. Como é dispensador da graça, então o dispensador dispensa
graça. Mas então, olha só, entendeu de novo por que Deus quer nos encher? Se Ele não nos encher com esse rio da graça, o que você vai dispensar? Você pode até dispensar gracinha, né? Piada. Pode até dispensar gracinha, pode até dispensar gentileza, pode até dispensar educação, certo? Pode até dispensar bons costumes. Irmão, mas não é isso que Deus quer e não é isso que vai salvar as pessoas. O que vai salvar as pessoas é se eu e se você dispensarmos o quê? Graça. Certo? A graça divina está lá. Tudo isso que eu já falei aqui, tudo isso, certo? Está contido, né, nessa graça. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, tem uma frase assim no Alimento Diário, diz assim, ó, longe de nós limitarmos-nos a ser um depósito final. Você só recebe, vai só se acumulando, né? Acumulando. Olha o que ele diz aqui. Que só recebe e não dá continuidade ao fluxo de vida. Aí ele dá até assim, né? Quem age dessa forma, irmãos, é o quê? Não é um canal, é um mar morto. Quem quer ser aqui o mar morto? Quem quer ser o mar morto? Você sabe por que o nome mar morto? Não tem nada lá, vida nenhuma, é só água de morte, parada, né? Então, se nós, né, limitarmos a ser um depósito, né, a graça não vai, né, fluir por meio de nós. Nós precisamos ser o quê, irmão? Canal, né? Um canal que recebe e dispensa. O canal recebe e dispensa. Nem falta para ele, nem falta e quem vem pela frente. Tá bom, irmãos? Flui por meio dele, flui para outros, e aí não falta nem para ele, nem para os outros. Certo? Senhor Jesus, então é isso que Deus quer nos tornar. Quando praticamos a palavra com simplicidade e obediência, somos um canal pelo qual a graça passa. É dessa maneira que de nós flui graça para abençoar outras pessoas. Quando praticamos o quê? A palavra com simplicidade e obediência. Não sei se vocês, né, leram o testemunho, né, do Alimento Diário daquele jovem comportou. Isso foi na terça-feira, né, essa experiência que colocaram no Alimento Diário, foi tão maravilhosa que colocaram, né, no Alimento Diário. E aí ele estava, né, na rua, e aí as coisas não estavam fluindo, né? E ele, né, não estava fluindo, e aí ele procurou o líder da equipe dele, e aí, para orar. Procurou para orar. O que é isso? Simplicidade. Ele poderia muito bem abandonar e... Poderia ou não? Não, hoje não, né, não dá certo para mim não, vou embora. O que foi que ele fez? Procurou o irmão, para quê? Para orar, vamos orar. E aí eles oraram, quando terminaram, o irmão disse, olha, você vai para tal canto. E aí ele simplesmente, obediente, foi para tal canto. Simples e obediente. E foi. E aí ele abordou uma pessoa, orou pela pessoa, né? Um homem, né? E aí a pessoa perguntou sobre aquele trabalho que ele estava fazendo. E aí ele disse, né? A pessoa comprou $2.000 de livros. Comprou a caixa toda de livro que ele tinha. $2.000 de livros. E aí ele começou a conversar com o jovem, perguntou, né, do jovem quais eram os sonhos dele, os objetivos. Ele disse, rapaz, eu estou, né, noivo, eu vou casar, eu estou, né, preparando para casar. E aí ele disse que era dono, né, de uma loja de roupa de noiva, alguma coisa assim, de vestido de noiva. E ali, para melhorar a situação, ele disse que
né, fez uma oferta generosa para ele, para o casamento dele, de $6.000, equivalente a mais de R$30.000, certo? Só porque orou. Você tem noção da bênção que esse jovem levou para aquele homem? Tá certo? Forma de gratidão, tá vendo aí? Ele fez isso. Mas sabe quem é que está fazendo tudo por trás disso? É o próprio Senhor. Amém? Deus está abençoando por meio de outras pessoas. Senhor Jesus. Na experiência, né? Tremenda uma experiência dessa, irmãos. Senhor Jesus. Quantas, né, experiências esses irmãos que estão vivendo aí nas ruas, né? CEAP, comportores mesmo. Quantas experiências eles estão, né, tendo como dispensadores da graça. Quantas experiências. Estava até contando, né, esses dias que não foi comportor, nem foi CEAPista, foi irmão, né, responsável da igreja de João Pessoa, junto com o João Barata de Açu, e o irmão lá do Mossoró, Joaci, foram para o PAC, em São Paulo, passar uns dias no PAC. João até compartilhou a experiência que ele teve aqui, né, na reunião, e esse irmão Abraão, lá de João Pessoa, e ele foi para lá, e chegaram lá, né, já tarde da noite, e no outro dia, manhã cedo, já começaram a sair, imersão, isso, e ele disse que não era muito a favor desse negócio de imersão, né, de grito de guerra, esse negócio estava meio... Ele está há 40 anos na vida da igreja, nunca viu isso, ele disse que era muito meio... né, mas aí ele disse que, né, ficou lá e foi, saiu com... Pensou que ia descansar, né, chegaram tarde, e aí já levantaram cedo, já começaram a... Ele disse que era um gritando no banheiro, outro orando não sei aonde, no quarto, gritando, chegava, e só era, né, loucura lá dentro desse um alojamento lá no PAC, no quarto lá. E ele disse, rapaz, vamos sair, vamos. Levaram ele, pegaram o metrô, né, saíram foi para o shopping com ele, né. Ele disse, mas rapaz, para o shopping logo. Aí o irmão disse, irmão, aqui mesmo, no shopping, aqui mesmo. Aí levou ele, levou ele lá para a praça de alimentação. Ele disse, rapaz, logo aqui, vou incomodar as pessoas. Rapaz, irmão, não dá para a gente ficar ali fora, não, na entrada? Não, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Aí ele disse, rapaz, ele abordou a primeira pessoa, um casal. Aí a mulher olhou para o marido e disse, olha, eu não disse a você que era a venda? Ele disse que... Eu não disse a você que era a venda? Ele disse, ele disse que ficou... Disse, rapaz, a pessoa sai de João Pessoa para cá, para um negócio desse, passar por isso, não sei o quê, um cara, que ele é advogado bem conceituado lá em João Pessoa, né? Sai dali para cá, mas Senhor, né? Ele foi diante do Senhor, Senhor, não estou aqui para vender livro, o Senhor não ia me tirar de João Pessoa para cá, para São Paulo, para eu vender livro. E ele disse que chamou o irmão, né, irmão, vou morar aqui, porque eu não estou bem não, vou morar, eu não estou bem não, oraram, né, saíram de novo e conseguiu, parece, passar kit no primeiro dia, foi o segundo dia, né, foi melhorando, aí começou a imergir, né, na palavra, junto com os jovens, com os comportores lá, começou a imergir, começou a entrar, né, e ele disse que precisou aprender 4 coisas. Ele disse que aprendeu a lição bem direitinho nesse negócio. Disse que não era, o Senhor não levou para ali, irmão, não foi questão de venda de livro, não é questão de... Para 4 coisas, irmão. Fé, palavra, imersão, obediência. Fé, palavra, imersão, obediência. Ele aprendeu isso, que ele não tira isso da cabeça mais. Resumindo, no último dia ele foi para o shopping e chegou lá, fé, palavra, imersão, obediência. Abordou uma pessoa, kit, abordou outra pessoa, posso orar por você? Por que você quer orar por mim? Tanta gente aqui, um monte de gente, você quer orar por mim? Por quê? Não, só lê isso aqui para você. Quando leu aqui, um trechinho da imersão, a pessoa olhou para a pessoa estava chorando. Como é que pode? Nem orou, ele leu o trecho da imersão diária, né?
Eles andam com um papelzinho no bolso para estar fazendo a imersão, 15 em 15 minutos. Quando leu, a pessoa estava chorando. Vou ficar com isso aqui. Né? Bordou outra pessoa, a mulher sentada na oração. Não, eu quero ler isso aqui para você. Quando leu, a pessoa também começou a... Aí pode sentar, ora aqui por mim, ora por isso, ele orou. A pessoa estava com 5 livros, de resto, ele botou assim, a pessoa, eu quero todos os 5. A pessoa disse, me deu o seu Pix, passou o Pix, a mulher querendo, no aplicativo para fazer o Pix, e não estava conseguindo, o aplicativo não estava abrindo. Ela disse, não sei, nunca aconteceu isso, está dando problema, não estou conseguindo abrir o aplicativo. Aí ele disse, não tem nada não, depois você paga, você fica com o Pix aí, depois você transfere, sem problema. Ela disse, não, eu quero pagar. Abriu a bolsa, pegou o dinheiro assim, passou para ele o dinheiro. Aí ele foi, pegou o dinheiro, foi um monte de dinheiro, ele tirou, não, o que está 25, só dá 125. Pega. Não, isso aqui é todo seu, isso aqui é para você, porque se eu tivesse acesso ao meu Pix, eu ia transferir tudo que eu tinha na conta para você. Você não sabe o que você fez aqui agora, olha só. O que é isso? Tem nada a ver com venda, irmãos? Tem nada a ver com venda. Ele entendeu 4 coisas: fé, palavra, imersão e obediência. 4 coisas. Certo? Então, Deus, Ele quer nos ensinar, certo? Alguma coisa. Nós precisamos, né, dessas 4 coisas, né? Fé, a palavra, imersão e obediência. E aí, Deus mesmo, Ele faz as coisas, né? E Ele mostrou, né? Deus mostrou para ele o que ele precisava. Só isso. Disse, irmãos, agora, se Deus disser assim, se o Senhor disser assim, irmãos, agora é para deitar no chão e rolar, vou deitar no chão e rolar. Né? Agora é para ficar de cabeça para baixo, vou ficar, não quero saber, eu quero, né, fé, palavra, imersão, obediência. Eu quero isso, e Deus vai me conduzir e me dar as experiências que eu preciso ter. Só isso, certo? Só isso. Então, eles estão tendo experiência, e quem se disponibiliza, né, e pratica, tem experiência. Todos os irmãos podem ter experiência. Todos nós podemos ter, né, nossas experiências, sem exceção, todos nós podemos ter. Deixa eu ver aqui o horário. 8h57, já, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Eu acho que eu vou ficar por aqui, e amanhã, né, a gente conclui essa mensagem, mas eu queria, né, concluir agora. Você tem aí, Francélio? O que chamou atenção essa semana, né, no Alimento Diário, foi uma pergunta da terça-feira do Alimento Diário, que ela é bem pessoal. A resposta é bem pessoal. Eu queria, né, pedir para os irmãos, tá bom? Para responder essa pergunta aí, baseado na palavra que nós ouvimos aqui essa noite, também na que desfrutamos durante a semana. A palavra dessa semana, eu quero que vocês respondam essa pergunta com base na palavra que nós desfrutamos essa semana. Em uma frase, eu só quero que você coloque uma frase. Uma frase. Já está aí a pergunta? Qual é a pergunta aí? Quem pode ler? Pronto. O que você pode fazer para o progresso da obra do Senhor na sua cidade? O que você pode fazer? A pergunta é pessoal, tá bom? Agora eu quero que você responda essa pergunta. Se você tiver um celular, bota a sua resposta com uma frase só, uma frase. No seu celular, ou escreva num papel, tá bom? Escreva a sua resposta aí. Pode colocar, não fazer grupo não. Responda aí. Se você tiver um telefone, pode responder a sua resposta pessoal, particular. Tá bom? Particular. Com base nessa palavra. Responda aí, bem rapidinho. Se você tiver a sua resposta na sua mente,
Guarde ela aí na sua mente também, se tiver. Mas se puder escrever ou digitar, é melhor, porque isso não vai se perder, não. Tá bom? Responda essa pergunta aí. Se você já tiver na mente a sua resposta, fica com ela aí na sua mente. A sua resposta respondeu todo mundo, né? Sua resposta é uma resposta simples, eu acredito que é uma frase, 2 ou 3 palavras já é uma frase, né? Então você respondeu. Agora eu vou pedir para você fazer uma coisa, né? Vou pedir para você pegar essa sua resposta, pega essa sua resposta, agora você vai transformar ela na sua oração, certo? Você vai orar a resposta que você deu aí, tá certo? Pode orar com a pessoa que está do seu lado mesmo, você ora pela sua resposta e a pessoa ora pela resposta dela. Ora baseado na sua resposta, faça a sua oração para a sua pessoa, tá bom? Não é para a outra pessoa, é para você. Senhor Jesus, oh 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 Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Oh Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Amém. Senhor Jesus, amém. 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 Senhor Jesus, amém. Amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Agora, estão orando. Agora eu quero pedir a vocês, para vocês não esquecer da sua resposta. Não esqueça da sua resposta. E também lembre da sua oração. Porque amanhã você vai compartilhar, certo? Falando a sua resposta e o sentimento da sua oração. Amém? Você lembra da sua resposta? Amanhã? Não falta reunião amanhã, pelo amor de Deus. Então, lembre da sua resposta, tá bom? Sabe o que é isso? Isso é imersão. Isso é imersão, tá bom? De forma simples, nós podemos imergir na palavra de Deus. Amém? Então, amanhã, lembre da sua resposta, lembre da sua oração, então você compartilha o sentimento da sua oração. Irmão, a minha resposta é, Senhor, eu, para cooperar, para o progresso
da sua obra na minha cidade, eu preciso, Senhor, ser mais obediente, disposto a estar mais junto com os irmãos. Então, irmãos, a minha resposta foi essa, e a minha oração foi assim. Esse é o meu sentimento. Simples, é ou não é? Muito simples. A gente precisa de simplicidade, obediência, igual aquele jovem, né? E deixa que o Senhor vai mandar os $6.000 para sua conta. Amém? Amém. Então vamos, né, encerrar a reunião, tá bom? Orando, né? Os irmãos, essa semana